Boa tarde, boa noite a todos e todas e todes. Nós vamos dar início a mais uma sessão de lives do LabCon, que nesse semestre se dedica ao estudo, né, ou à discussão do tema Monumentos em Debate, que já foi, enfim, objeto de uma série de lives nesse momento, até esse momento, e que se encontram disponíveis, né, no nosso IGTV. Hoje nós temos o prazer de contar com a presença da Rosane Kaminski, que é professora da Universidade Federal do Paraná, professora associada do Departamento de História do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Paraná, é pós-doutora em Meios e Processos Audiovisuais pela ECA-USP, além de ser líder do grupo de pesquisa CNPq-AMENA, Arte, Memória e Narrativa, e vice-líder do grupo de pesquisa Naves, Núcleo de Artes Visuais. Também integra o grupo de pesquisa que eu e Marcos Napolitano coordenamos, que é História Audiovisual, Circularidades e Formas de Comunicação, e de outros grupos de pesquisa. Ela é autora dos livros Poética da Angústia, História e Ficção em Silvio Bach, editora Intermeios, 2021, A Formação de um Cineasta, Silvio Bach, na Cena Cultural de Curitiba, nos anos 60, editora da Federal do Paraná, em 2018, e organizadora dos seguintes livros: Cinema e Pensamento, pela Intermeios, em 2021, Artes e Violências, também pela Intermeios, em 20, Imagem, Narrativa e Subversão, em 16, pela Intermeios, Arte e Política no Brasil, Modernidades, de 2014, dentre outros artigos, enfim, e projetos editoriais. Há um livro no horizonte, organizado junto com Marcos Napolitano, e que, salvo engano, se intitula Monumentos, Memória e Violência, que será publicado ainda esse ano, em 2021. E o título, da live e da fala da Rosane aqui conosco é Memórias de Pedra e de Papel. Então eu vou pedir para a Rosane entrar no vídeo. Pronto. Estava aqui mostrando minha intimidade para vocês. Tudo bom, Eduardo? Tudo bem, Rosane? Prazer vê-la à distância, vê-la aqui, enfim. E eu só vou falar um pouco do projeto. Eu falei, o LabCon é um laboratório, só para ficar registrado nesse vídeo. Quem acessa a página tem informação, é um laboratório de estudos e produção de conteúdos ligados a mídias sociais e que tem eu e Marcos Napolitano como coordenadores. Próxima live será ainda em dezembro, com o Rodrigo Pato, que acaba de lançar um livro sobre as questões ligadas, enfim, à memória, seus usos. E é com prazer que recebo você aqui. Vai ter um momento que tudo será presencial. Eu acho que nós, não sei se teremos tantas saudades das lives, mas enfim, é o que nos resta no atual momento. Por um lado, permite que nos aproximemos, e falemos, para um público mais amplo. Essas questões e debates vão ficar aqui guardados, no IGTV. Então, fiz a apresentação. Rosane, queria te agradecer agora, enfim, pelo seu aceite e disponibilidade de estar aqui. Então, eu passo a palavra para você. É algo em torno de meia hora, como eu te disse. Há um limite, que o Instagram coloca para as lives. Então, é em torno de 1 hora. E a partir da sua fala, enfim, as perguntas virão e aí nós conversamos e depois o material fica gravado no IGTV. Então, passo a palavra para Tá você. certo.
Obrigada, Eduardo. Quero agradecer muito o convite que você e o Marcos me fizeram para estar aqui, né? Vou já confessar de cara que é a primeira live que eu faço no Instagram, então vocês já viram o meu mau jeito aí na entrada, né? Mas, enfim, uma conversa de 30 minutos de fala e uma conversa, acho que vou sobreviver a isso, né? Essa experiência. Como você Vai. falou, Eduardo, a gente talvez não vá lembrar com tantas saudades do tempo das lives, mas elas ficarão na nossa memória com certeza, e esses registros aí. Eu também quero elogiar muito, né, o projeto de vocês, o LabCon, esse Laboratório de Produção de Conteúdo para Mídias, porque muito importante a gente levar parte dos nossos trabalhos nessas conversas para um espaço, né, de público mais amplo, de pessoas que podem, né, pensar o que a gente está fazendo enquanto está fazendo pesquisa histórica dentro da universidade. E aí eu escolhi esse título para a fala de hoje, né, Memórias de Pedra e de Papel, pensando, né, na temática dos monumentos, monumentos escultóricos, memoriais. Vai ser um recorte que eu vou fazer aqui para a gente conversar. Assisti algumas das lives anteriores e acho que entra bem numa continuidade e traz também a nossa cidade de Curitiba, aqui, capital do Paraná, para esse debate importante, né, sobre os monumentos, a memória e a violência, como você acabou de mencionar aí, o título do nosso próximo livro. Não garanto que ele saia em 2021, a gente está com as burocracias na editora, mas está lá na editora Letra e Voz, já vai sair em breve, né? Então, como esse assunto da memória, ele permite múltiplas abordagens, a gente pode entrar nesse assunto por tantos variados enfoques. A ênfase que eu quero discutir hoje, e que vai ser feita a partir de um estudo de caso, é a ideia de que a memória ela pode se tornar também, né, uma mercadoria, num contexto em que se verifica uma obsessão pela memória, com base em algumas colocações do estudioso Andreas Heusen, nesse livro, Culturas do Passado e Presente. É um livro que eu gosto bastante, trabalho com os meus alunos da pós-graduação, né, se tiver algum aí vendo já vai reconhecer, quando se discute, né, os sentidos políticos, estéticos, identitários dos memoriais, que são construções arquitetônicas destinadas, assim, à preservação ou à celebração de algum evento, de algum personagem histórico. A gente também tem essa faceta, né? Esse é um risco e é uma faceta presente nessas iniciativas, inclusive, que é o turismo cultural vinculado a esses memoriais, seja quais forem os assuntos que estão ali vinculados. Então, não deixa de ser uma mercadoria, né? A memória como uma mercadoria cultural também. O Andreas Heusen diz que uma política global dos memoriais, né, desses espaços arquitetônicos urbanos, visitáveis, começou a se formar e acabou se cristalizando desde a década de 1990, em torno de uma série de fatores, mas entre os quais eu quero destacar a dimensão política da comemoração. Essa dimensão política da comemoração ela foi acompanhada no Ocidente por uma transição de uma crença dominante no futuro, da modernização, para um investimento muito difundido no passado, através de ondas de nostalgia e de moda retrô. Isso é ele que fala, né, na página 139 desse livro que eu mencionei a vocês. E o Heusen diz também que essa obsessão recente com a memória, ela marca uma necessidade crescente de historicidade num mundo de obsolescência planejada, que é justamente a nossa lógica do consumo, de que tudo é descartável. Vi esse tema também abordado na fala da professora Gisele, né? Acho que ela trouxe muito bem essas questões, e que é o próprio universo da expansão da cultura do consumo. E o Heusen também comenta esse contexto, inclusive ele fala que a onipresença do discurso sobre a memória pode justamente ameaçar o conhecimento histórico objetivo, eliminando as barreiras entre aqueles passados inventados, né, e o presente vivido. Então, estou colocando isso de início, que eu vou voltar a esses pontos depois. No outro capítulo do mesmo livro, Heusen, um capítulo intitulado Resistência à Memória, Usos e Abusos do Esquecimento Público. O Heusen diz que nessa obsessão pela memória, o esquecimento é sistematicamente mal visto, como se ele fosse uma disfunção, ou se o esquecimento fosse uma distorção.
mas ele nota que é importante lembrar que a gente pensar, né, que o esquecimento é um fenômeno de várias camadas, múltiplas, que serve como a própria condição de possibilidade, né, de se discutir, se pensar e se conceituar a memória, né. Para falar disso, ele menciona o o Theodor Adorno, e a sua tese de que toda reificação é um esquecimento. Então, quando a gente pensa assim no esquecimento da mão de obra na produção, né, isso é a base do fetichismo da mercadoria no nosso mundo do consumo. E a gente esquece dos efeitos que esse esquecimento tem nas estruturas de subjetividade da nossa cultura moderna. Então, partindo dessas colocações, né, embasadas no Royce, eu quero discutir alguns aspectos dessa aporia entre memória e esquecimento a partir do caso do Memorial Paranista, que foi recentemente construído em Curitiba, na atual gestão do prefeito Rafael Greca. Esse Memorial Paranista, ele se situa lá no Parque São Lourenço, é um parque que existe em Curitiba como uma área de lazer desde 72, 73. Ele já foi, na época, inaugurado como parte das ações de animação cultural na primeira gestão do prefeito Lerner, né? E que agora, né, foi reformado pelo Rafael Greca e inaugurado, o Memorial Paranista, inaugurado em maio de 2021. Apesar da data de inauguração ter sido em maio, na placa que está dentro do Memorial de Curitiba, a placa de inauguração, a gente lê que ele foi instituído na data de 29 de março. Isso não é gratuito, essa é a data de aniversário da cidade de Curitiba. E também essa placa de inauguração diz que o Jardim das Esculturas de João Turim, então, que é um personagem que eu vou mencionar aqui, havia sido aberto em 19 de dezembro de 2020, né, ano passado, quase um ano, ou seja, 19 de dezembro, também uma data cívica já instituída aqui politicamente, né, que é a data de comemoração da criação política do Estado do Paraná. Então, a gente nota nessa reiteração dessas datas que tem um esforço em repetir, reiterar mesmo, para cristalizar essas datas que já são assentadas nas comemorações cívicas locais. E elas são reatualizadas com a inauguração desse memorial. E uma outra data que o prefeito Rafael Greca coloca nesse texto é o bicentenário da independência. Ele coloca que às vésperas dos 200 anos de independência do Brasil, enfim, né, ele continua apresentando aí as datas, né, para falar da inauguração desse memorial. Em síntese, o Memorial Paranista é um monumento arquitetônico extremamente celebrativo que tenta se colocar aí, nesse momento nosso, histórico, como uma espécie de templo com um valor praticamente transhistórico, né, ao reiterar essas datas cívicas anteriores e a partir de uma série de estratégias usadas na expografia, que eu vou comentar aqui durante a fala, né. No interior desse memorial, o que a gente tem lá é um acervo de obras, né, de cópias de obras do João Turim, que é um escultor bastante conhecido aqui no Paraná, falecido já em 1949. Mas todas as obras que estão lá, elas estão expostas sem datas. Então, quem entra no memorial para visitação não tem noção de quando aquelas imagens, né, escultóricas e desenhadas, esboços ou relevos, né, em bronze foram feitas. Então, a ausência de datas, ela já mostra essa vontade de produção de um sentido atemporal e perene, né? E isso também aparece no discurso do prefeito Rafael Greca na placa de inauguração, porque está entre parênteses uma frase no final, que os homens e mulheres são eternos quando a sua memória permanece. Mas aí a gente para perguntar assim, quais homens, né? E quais mulheres, no caso desse memorial paranista, né? O significado principal desse espaço arquitetônico que foi projetado por um arquiteto chamado Guilherme Klock, e o Guilherme Klock também é responsável pela expografia interna, né, pela distribuição, o arranjo das obras do João Turim nesse espaço. E o seu significado principal é o reforço dessa memória oficial, que já é alimentada pelo Estado, pela Prefeitura há bastante tempo, né, é já uma história de um século, né, ou seja, a atualização do paranismo, esse discurso cívico-identitário que foi construído pelas elites políticas brancas, masculinas, né, do Paraná,
mais especificamente em Curitiba, né, muito mais do que no Paraná, porque o paranismo é um assunto muito conhecido em Curitiba, mas não fora de Curitiba. E há 100 anos atrás, né, nos anos 20, no começo do século 20, na década de 1920, e constantemente reatualizado pelas gestões públicas da Prefeitura de Curitiba. O principal fundamento desse discurso paranista é um tom de conciliação entre diferentes grupos étnicos, entre imigrantes de várias nações europeias e que vieram para atuar, morar no Paraná na virada do século XIX para o XX. E um tom também de ordem e progresso, né? Ressaltando características da população local como sendo uma população ordeira, trabalhadora, disciplinada e disposta a fazer o bem pelo Paraná. O bem, né? A palavra bem pelo Paraná aparece aí no Manifesto Paranista, né? Olhando para o futuro, né? Para a construção de um Estado forte e com total apagamento das violências implicadas nesse processo de colonização, em especial na relação entre os colonizadores e os povos indígenas. É assunto que eu vou voltar daqui a pouco, né, por causa justamente da estatuária, né, do João Turim, que está dentro desse memorial, né. Então, eu quero ler para vocês um trechinho do Manifesto Paranista, assinado pelo Romário Martins, que era um poeta, historiador e político ativo, muito ativo aqui em Curitiba, na virada do século XIX para o XX e ao longo das primeiras décadas do século XX, primeira metade. Esse manifesto é de 1927, foi publicado pelo Centro Paranista e também saiu em 28 no jornal Gazeta do Povo, né? Então ele diz, o trechinho que eu vou ler aqui: paranista é todo aquele que tem pelo Paraná uma afeição sincera e que notavelmente a demonstra em qualquer manifestação de atividade digna, útil à coletividade paranaense. Então, paranista é simbolicamente aquele que, em terra do Paraná, lavrou um campo, vadeou uma floresta, lançou uma ponte, construiu uma máquina, dirigiu uma fábrica, compôs uma estrofe, pintou um quadro, esculpiu uma estátua, redigiu uma lei liberal, praticou a bondade, iluminou um cérebro, evitou uma injustiça, educou um sentimento, reformou um perverso, escreveu um livro ou plantou uma árvore. Paranismo é o espírito novo de elação, exaltação, idealizador de um Paraná maior e melhor pelo trabalho, pela ordem, pelo progresso, pela bondade, pela justiça, pela cultura, pela civilização. Assinado pelo Alfredo Romário Martins. Enfim, associado a esse ideário cívico-político difundido, né, em alguns meios de comunicação, textos, né, lendas forjadas e obras de arte, né, esteve associado a ele o escultor João Turim, que nasceu em Morretes em 1878. Morretes é uma cidade aqui do litoral do Paraná. Era filho de imigrantes italianos e ele iniciou o trabalho com artes na Escola de Desenho e Pintura, fundada por um imigrante português aqui em Curitiba em 1886, né, então aqui na cidade de Curitiba. Ele se destacou como um bom aluno, ganhou uma bolsa de estudos subsidiada pelo governo e passou uma temporada de estudos na Europa, né, primeiro na Bélgica, depois em Paris. Quando ele voltou para cá no começo dos anos 20, da década de 1920, ele se ocupou de planejar aquilo que ele chamou como um estilo paranaense, que fosse uma forma de identificar as artes decorativas, a arquitetura, né, as artes gráficas aqui regionais. Mas a base dele era completamente europeia e até a gente pode dizer clássica, né, porque ele trabalha com frontões inspirados nos frontões gregos, colunas, mausoléus, enfim. O que havia de paranaense, nesse estilo paranaense, era apenas a temática, ou seja, a inspiração dele na flora local, nas araucárias, nos pinhões, nos pinheiros, e depois ele dedicou-se também a representar os indígenas, né, do Paraná. Isso entre outras obras que ele fez, porque ele fez uma série de retratos da elite paranaense, né, em relevos mesmo, em relevos de bronze, e também ele é bastante conhecido como escultor animalista, né, com as onças e felinos, diversos felinos, inclusive não apenas aqui no Paraná, mas no Rio de Janeiro, tem esculturas dele. Ele foi bastante reconhecido como um excelente escultor na primeira metade do século XX. Né? E aqui em Curitiba, nos anos 20, o vínculo dele com o paranismo, né, tem bastante a ver com a colaboração que ele teve para a revista Ilustração Paranaense, que era publicada por um fotógrafo e cinegrafista,
João Batista Groff. A revista circulou entre 1927 e 1930. E o Turim contribuiu com ilustrações, com capas, com a diagramação interna da revista, com vinhetas decorativas inspiradas, né, nas pinhas, pinhões. E também a revista publicou fotografias das suas esculturas. Por esse período, né, de vínculo com o Ideário Paranista e com a revista, o seu nome ficou intimamente vinculado ao Ideário e às representações do paranismo. Só que, assim, uma coisa que eu sempre lamento muito é essa redução de todo o trabalho, são 5 décadas de produção artística, escultórica do João Turim, e ele acaba sendo reduzido a esse período de vínculo com o paranismo, né? Assim, é um achatamento mesmo, inclusive, da memória e da obra do próprio artista. Então, nesse sentido, o Memorial Paranista, inaugurado agora em maio, aqui em Curitiba, é, no fundo, um museu que guarda as obras do João Turim. Essas esculturas, relevos, desenhos e projetos, e que as associa insistentemente ao discurso paranista. A revelia das motivações assim que originaram cada uma das obras, das encomendas, do contexto em que elas foram feitas, algumas na Europa, na Bélgica, em Paris, trazidas para cá, algumas com aquele objetivo dele de criar um estilo paranaense, que era a expressão que ele usava, né? Ele não falava paranista, ele falava estilo paranaense. E há, então, esse achatamento, né, da obra do artista. É uma estereotipação, assim, né, um esquematismo que se trata. Então, como diria o Roysen, o autor que eu citei no início da fala, a onipresença do discurso sobre a memória ameaça aqui, nesse caso, o conhecimento histórico objetivo, porque elimina as barreiras entre esses passados inventados e o presente vivido, né? No caso, o presente vivido agora é essa visitação turística que nós temos, nós, curitibanos e outras pessoas que vêm de outros lugares e vão passear no Parque São Lourenço e conhecem, chegam a esse espaço. Depois deem uma procurada em imagens, inclusive tem o perfil no Instagram, né, pro próprio Memorial Paranista também, para vocês terem noção do que eu estou falando. Assim, há uma estetização, né, de alguns projetos que ele fez originariamente lá no começo do século XX e que agora são transformados em fachadas, pintadas com cores de paletas rococó, com uma cara assim, um pouco de shopping center ao ar livre, né? Então, eu quero, para falar um pouquinho desse esquecimento, né, que como eu falei assim, de um achatamento e desse risco de ameaçar o conhecimento histórico objetivo, dá para a gente falar que nesse memorial há muito de esquecimento. E esse esquecimento, em certos casos, ou talvez muitos casos, é proposital. Esquecimento das datas, como eu já mencionei antes, né? Mas principalmente esquecimento das contradições, dos embates, das relações tensas entre colonizadores e colonizados, né? Então, por exemplo, todas as violências do processo colonizador são amenizadas, né? E para falar disso eu quero falar justamente da exploração da memória indígena nesse memorial. Eu quero trazer mais um autor para essa conversa, antes de continuar, para me ajudar a falar justamente sobre essa relação entre memória e esquecimento, mas com outro vocabulário. É o Enzo Traverso, né, um historiador italiano e autor do livro O Passado, Modos de Usar, publicado originalmente em 2005 na França, em língua portuguesa. A primeira publicação foi em 2012 pela editora Unipop de Lisboa, e é essa cópia que eu tenho, né? Nesse livro, o Enzo Traverso, ele propõe os conceitos de memórias fortes e de memórias fracas. As fracas seriam as memórias interditas, ocultadas, que beiram em esquecimento proposital, né? O Memorial Paranista, idealizado e inaugurado pelo prefeito Rafael Greca, então, é uma obra que pretende fortalecer uma memória já forte das elites dominantes e privilegiadas, fazendo uso de imagens idealizadas do passado, né? Selecionadas e idealizadas. Memórias fortes são justamente essas memórias oficiais, né? Alimentadas pelas instituições, ou seja, os estados, né? Conforme explica o Enzo Traverso. E aí essa noção conflui com as colocações de Roysen sobre uma obsessão pela memória, constituída no mundo ocidental desde os anos 90, né, indo da indústria cultural aos museus, passando pelas comemorações cívicas, pelos programas educativos. Tudo isso contribui para que se faça da memória do passado uma espécie de religião civil das sociedades contemporâneas. Então, não é à toa que a disposição das obras do João Turim no interior desse memorial paranista
assim como ocorre em outros memoriais pelo mundo, né, adquire uma aparência de templo. Algumas das obras, né, eu tive lá no final de semana fotografando, vendo justamente, né, para me preparar um pouco melhor para essa live. Algumas obras estão expostas de uma maneira que parece um altar, né, pela colocação, um altar de uma igreja católica. Outras obras são enaltecidas por uma iluminação dramática. Todas estão sob uma parede assim asepticamente pintada e preparada, né, como suporte para essas obras. Então há uma expressão de altar. E cada esboço feito pelo artista, que ficou entre as suas documentações, está exposto como relíquia, né? Então, cada sala tem um lembrete verbal sobre o vínculo do artista com o ideário paranista, né? Nos textos plotados nas paredes, que não são assinados, né? Esses textos, curiosamente, eles estão lá, né? Eles foram feitos pelo por um departamento da Fundação Cultural de Curitiba, né, que lida com patrimônio, memória, mas não tem o nome de quem escreveu cada texto, né? Então, assim, dá muito a impressão de que esses textos todos passaram pelo crivo, pelo aval né, do prefeito Rafael Greca. Assim como a expografia, né? Ela é assinada pelo arquiteto, mas não são poucos os relatos, né, do próprio prefeito estando no lugar, indicando as mudanças de local que ele quer, e esse texto não está bom, tira e põe outro, né? Então, dá para a gente ver que parte, né? Ele trata, né, desses monumentos, né, que são pagos, inclusive, com dinheiro público. Esse memorial, ele teve um custo de cerca de 6 milhões de reais, pagos com verbas públicas, né? Mas sem um concurso, né, sem qualquer tipo de licitação, como a gente é acostumado a trabalhar, né, com verbas públicas, é a escolha dele. Né? E a imagem, aqui dentro, né, que eu quero, usando esse vocabulário do Enzo Traverso sobre as memórias fortes e fracas, já que em contraposição ao excesso de visibilidade e veneração do discurso paranista, tem também as memórias subterrâneas, escondidas ou interditas, que são aquelas memórias fracas, né, no vocabulário proposto pelo Traverso. E aqui eu quero destacar essa relação, então, entre os indígenas e os colonizadores, na qual a voz do indígena, enquanto colonizado, é completamente apagada, enfraquecida. Nas esculturas do João Turim, né, feitas ao longo de 3, 4 décadas, né, do começo do século XX, essa imagem do indígena ela é idealizada. Ele é um indígena idílico, que se situa num passado distante, anterior à chegada do homem branco, e que é extremamente utilizado no discurso paranista para fazer uso dessa imagem de um indígena quase selvagem, primitivo, no entanto, bravio, né, heróico, como se fosse um antecedente, né, dessas virtudes paranaenses. Então, é uma imagem construída por um escultor filho de imigrantes italianos, né, um homem branco, que teve proximidade com o integralismo e que desejou edificar um estilo paranaense baseado em valores do classicismo europeu, que não tem relação alguma com as violências sofridas pelos indígenas, seus contemporâneos, inclusive, aí das primeiras décadas do século, né, estavam sendo expulsos das suas terras, violentados, agredidos, com tribos incendiadas, bem na mesma década da disseminação desse ideário paranista, que faz uso dessa imagem do indígena idílico lá do passado, né, bastante, dá para fazer uma aproximação bastante grande com o próprio romantismo, indigenista né, nacional, né, da segunda metade do século XIX a nível nacional. Né? Mas no memorial paranista do prefeito Rafael Greca, essa política do apagamento das tensões ela é até exacerbada, mais do que nas próprias obras dos anos 20, porque ele mandou fazer agora, recentemente, né, nos Estados Unidos, na Califórnia, várias réplicas agigantadas das esculturas animalistas e indianistas de João Turim, e o próprio João Turim passou a ser celebrado como parte importante da memória da cidade. Né? Há aí uma tripla idealização e um fortalecimento das memórias nesse processo, porque a gente tem a memória do artista e cidadão João Turim, misturada com a celebração de um discurso ufanista, paranista, né? Que é uma celebração feita pela gestão pública,
e a reiteração dessa imagem idílica do indígena, integrado à natureza nesse passado remoto. Então, ao invés de se olhar para o indígena, nosso contemporâneo, a situação em que ele vive hoje, né, se joga essa imagem para esse passado. Aliás, dentro do memorial, a exposição das esculturas indianistas foi colocada na mesma sala em que se encontram as esculturas animalistas, situando definitivamente o lugar do indígena junto à natureza e não na civilização. A civilização seria o lugar por excelência do colonizador. O indígena está lá com as onças, com as cobras e tal, né? Então, eu tenho uma situação em especial que eu, quando percebi, considerei uma aberração, né? O Rafael Greca desmembrou um projeto de monumento aos bandeirantes paranaenses, feito pelo Turim, nos anos 20, que era uma maquete, um projeto, na qual indígenas e colonizadores são representados juntos, num regime assim de colaboração, né? E aí ele isolou uma figura indígena que estava no topo do monumento, e é uma figura que indicava o caminho, né, aos supostos desbravadores. E expôs essa imagem isolada, agigantada, na entrada do Parque São Lourenço, como se estivesse indicando o caminho do memorial para os visitantes, e rebatizou essa imagem, deu o nome para ela de Guairacá II, que não está na obra original do artista, né? Então, a imagem ela é agigantada, já não é o seu tamanho original do molde do artista. Não há indicação da data de realização e nem indicação do conjunto ao qual essa figura indígena pertencia originalmente. E daí, recentemente, num texto escrito em parceria com a Noêmia Fontanella, que atualmente é minha orientanda de doutorado, né, e é um texto que nós vamos publicar juntas nesse livro Monumentos, Memória e Violência, que o Eduardo já mencionou no começo aqui da live, nós, né, a Noêmia e eu discutimos esse contraste que nós percebemos já na imprensa curitibana, lá do começo dos anos 20, né, que nós percebemos que enquanto as fotografias das esculturas indianistas do João Turim apareciam nas páginas da revista Ilustração Paranaense, junto com as lendas escritas por Romário Martins sobre esse papel fundador desses indígenas, e esse papel também de colaboração, né, com os desbravadores que aqui chegavam, situando assim uma espécie de pré-história paranaense. Na mesma década estavam acontecendo muitas violências, né, com tribos em vários lugares do estado do Paraná que eram tratadas às vezes de forma um pouco espetacularizada na imprensa, nos jornais. E aí no jornal O Dia, né, na qual a Noêmia fez uma varredura para procurar informações sobre as violências que os indígenas dos anos 20 sofriam, a gente encontrou, né, várias notícias sensacionalistas sobre as violências e as humilhações sofridas pelos povos indígenas, principalmente pelos embates em torno das demarcações de terras, e percebemos uma ausência de imagens fotográficas desses indígenas violentados, espoliados e contemporâneos às esculturas do Turim e aos discursos paranistas. Esses índios, vou chamar de reais, né, eles inexistem. Ou são folclorizados, jogados no passado, tendo hábitos, vestimentas e tradições folclorizadas. Aí a única fotografia de uma família indígena que nós encontramos no jornal curitibano O Dia, uma foto publicada em agosto de 1923, mostra uma família indígena, um cacique, conhecido como Cacique Capanema, né, bastante conhecido aqui na história, né, desses enfrentamentos, dessas tribos pela demarcação das terras no começo do século XX. Então está o Cacique Capanema, está o seu filho e o seu neto, mas eles estão vestidos como camponeses, simples, eles não estão usando adereços como penas, lanças, eles não estão nus, eles não têm pinturas corporais, nada disso que tornaria eles figuras exóticas ou exotizadas, né? E essa família indígena, ela teria viajado até Curitiba para tentar falar com as autoridades justamente sobre as perseguições e violências que o seu povo, né, vinha sofrendo as violências por parte dos colonos imigrantes europeus na região do município de Mangueirinha, que é aqui no Paraná, no oeste do Paraná, sudoeste do Paraná. Eles não foram recebidos pelas autoridades, mas a equipe do jornal O Dia recebeu eles, acolheu, né, e aproveitou a oportunidade para registrá-los fotograficamente. E eles noticiaram assim mesmo no jornal, né, de forma sensacionalista, uma oportunidade irônica e única, né, de um registro.
de colocar as fotos desses indígenas no jornal. E aí, a gente estava trabalhando nesse texto agora em julho de 2021, né, o texto para o livro. Quando estávamos terminando de escrever o texto, a Noêmia se deparou com uma notícia no jornal Plural, nosso, jornal atual aqui de Curitiba, um jornal assim um tanto quanto combativo, e noticiando que uma família caingangue, vinda daquela região de Mangueirinha, havia passado uma das noites mais frias do ano, com temperaturas negativas, sob um viaduto em Curitiba. Eles tinham viajado 400 quilômetros até Curitiba para vender seus artesanatos, e aí eles não encontraram a casa de acolhimento dos indígenas, que estava fechada por causa do Covid, por causa da pandemia, e passaram a noite ali. E aí o Plural faz uma matéria, entrevista essa família de indígenas e tal. Aí quando a Noêmia me contou dessa matéria, a gente ficou confrontando com a situação do memorial, né? Puxa, está lá o Guairacá 2, o Guairacá 1, toda a estatuária indígena do Turim, asséptica, guardada, né? Sempre tem segurança ali no memorial, tem horário para fechar, as pessoas não podem entrar no parque em qualquer horário. E os indígenas de carne e osso que chegam na cidade, eles são completamente esquecidos ou ignorados, né? Não acolhidos, se submetendo a passar a noite na rua, né? Essa memória desses indígenas é a memória fraca, apagada, interdita. E já o prefeito Rafael Greca, como boa parte da sociedade curitibana, brasileira em geral, prefere voltar os olhos para essas esculturas que imaginam um indígena heróico, mítico, né, do passado, supostamente fundante desses valores bravios, né, do curitibano, do que olhar para essa continuidade da violência, que é uma continuidade da violência colonial, constantemente se renovando, né? Enfim, já que, né, o objetivo dessa conversa é pensar um pouquinho mais criticamente sobre a memória, né, as funções da memória, os usos políticos e interessados do passado e dos locais de memorialização, né? Então eu acho que também vale a pena lembrar que, quanto ao artista João Turim, também é importante questionar assim, os motivos do seu enaltecimento. Ele faleceu em 1949, e o processo de valorização e memorialização dele começou cerca de 40 anos depois, lá no final dos anos 80. Né? Eu tenho também, além da Noêmia, né, que está publicando comigo, uma outra orientanda de graduação, a Mirtes Hammerschmidt, que está pesquisando nesse momento, ela vai defender em TCC essa pesquisa, os motivos históricos dessa valorização tardia da memória do João Turim, ocorrida justamente naquele momento, final dos anos 80, que teve uma ênfase na criação de museus em vários países do mundo. Era um momento em que as noções de memória e patrimônio estavam se espraiando a partir da Europa, se acendiam também aqui no Brasil, inclusive aqui, né, no Paraná. Então, foi naquela ocasião, por iniciativa do secretário de Cultura do Estado, na ocasião, René Dotti, né, um advogado bastante conhecido aqui, que em 1989 foi inaugurada a primeira Casa João Turim. Era, na época, um espaço de guarda desse acervo do artista, que pertencia à família, né, mas que estava ali guardado, um espaço de exposições, um centro de pesquisa, que foi muito útil para mim fazer a primeira pesquisa sobre esse assunto, né. O meu trabalho de final de graduação foi uma pesquisa justamente sobre essas relações entre o paranismo e as artes visuais, né? E construir essa Casa João Turim foi possível a partir da lei Sarney, né, que consistia na isenção de impostos aos empresários, às empresas que investissem no setor cultural, e, para tanto, foi utilizada justamente a verba de renúncia fiscal de dois bancos, o Banestado, na época o Banco do Estado do Paraná, e o BADEP, né, o Banco de Desenvolvimento do Estado, para os quais essa ação cultural de criar a Casa João Turim acabou funcionando como marketing, né, como uma espécie de marketing. E, por fim, eu quero mencionar ainda, porque eu tenho outra orientanda de doutorado, a Larissa Busnardo, estudando as diversas relações que o escultor João Turim estabeleceu com a fotografia, né, as suas implicações no fazer do artista, a fotografia como referência para ele, ou a reprodução da sua própria imagem e das suas obras, né, na imprensa, em variados suportes no cinema. Então, dá para perceber que há várias frentes possíveis de estudos sobre o trabalho desse importante artista, que produziu muito ao longo de meio século. E, então, a questão que merece ser valorizada nesse memorial paranista não é simplesmente a celebração da memória de João Turim, porque ele
bem como a sua obra, merece ser lembrado, pesquisado, conhecido, né? A questão que a gente tem que olhar com um olhar crítico, pensar, eu estou sugerindo isso, né? A separação dessas instâncias. O estudo das obras do João Turim, o seu lugar na historiografia da arte brasileira, também o lugar dele nos debates políticos sobre a construção de uma identidade regionalista, mas isso tem que ser separado da forma como a arte dele está sendo usada hoje, com fins políticos, com fins interessados, para reforçar essas memórias já fortes, né, fazendo uso de afirmações atemporais que, retomando o Roysen, que eu tinha falado lá no começo, né, ameaçam um conhecimento histórico objetivo e tentam eliminar barreiras sobre esse passado inventado, e o que nós vemos e o que nós visitamos no presente, ocultando as tensões, ocultando os sinais da violência colonial. E essas memórias, elas ficam ainda mais enfraquecidas e silenciadas nesse discurso arquitetônico, expositivo, que é extremamente celebrativo, né? É um memorial para um consumo turístico, para um lazer e um consumo até supérfluo, né, que evitam o enfrentamento das tensões históricas e, por isso, então, uma memória mercadoria, né, como eu tentei colocar no começo. Nossa, Eduardo, falei bastante, né? Falou. Vamos ver se sobra um pouquinho de tempo para a conversa aqui. Isso. Muito obrigado, Rosane, foi ótimo. Eu não aplaudo, não coloco aqui as minhas mãos em aplauso, porque com uma delas eu estou segurando o celular. Ok. Mas foi excelente. Tem um comentário, uma pergunta do Marcos aqui. Ele diz o seguinte: me parece, Rosane, que a celebração das nacionalidades europeias em Curitiba ganhou força nos anos 1990, com os memoriais e portais. Como o Memorial Paranista dialoga com essa celebração? Bom, o primeiro diálogo bem enfático é a gestão do prefeito Rafael Greca, que foi prefeito aí entre 1993 e 96, quando boa parte desses parques, desses espaços celebrativos foram construídos, né? Então, a gente pode pensar que o Memorial Paranista é quase que uma continuidade desses monumentos comemorativos e celebrativos. E a gente tem mesmo, né? Cada parque tem uma homenagem a uma nacionalidade europeia que aqui teve contribuição e que pode ser pensada nesse vocabulário do Greca como paranista, né? Só que o que é importante colocar, que muitas vezes as pessoas usam muito no senso comum, é que isso é um discurso construído, e construído bastante recentemente. É uma história, né, de 100 anos, e que a ênfase dada, inclusive nessas imagens de pinhas, pinhões e outros elementos da flora e da fauna, além do indígena, é porque o estado do Paraná tinha se desmembrado de São Paulo, né, se emancipado há pouco mais de 60 anos, né, quando esse discurso paranista se colocou com mais força nos anos 20, e a gente não tinha um passado heróico a ser contado. Então, nas riquezas naturais e geográficas que o discurso se fundou. Mas, em relação à pergunta do Marcos, é uma continuidade bem direta mesmo, né, entre uma e outra gestão do prefeito Rafael Greco. Tem uma curiosidade, né, porque eu conheço Curitiba, né, um pouco, né, mas me parece que nesses projetos há, por um lado, uma associação grande com os parques. Isso, de uma certa forma, está presente, mesmo no Museu Olho, né? Enfim, ele não está num parque, mas está próximo a, né? Pelo que eu me lembro. Não sei se isso é, de fato, uma percepção que faz algum sentido e, se sim, se tem se é algum projeto, né? Enfim, você falou um pouco sobre isso respondendo ao Marcos, mas me parece que há na cidade de Curitiba, além de uma assim, impressão quando você conversou aqui com a gente, falou sobre essa experiência, é que tem um projeto de longo prazo e tem, de uma certa forma, um projeto orgânico, assim, na medida do que pode ser orgânico, né? Porque, enfim, você tem o Museu Olho, você tem esses museus que, enfim, apontam para uma dimensão mais moderna, né? Da experiência.
né, em relação à arte e à memória, mas ao mesmo tempo você tem esses monumentos que vão estabelecer esse ponto de conexão com o passado dentro de uma determinada chave, enfim. Parece que tem um certo sentido mais geral assim na criação e no desenho, não é, desses museus. Não sei se isso faz sentido. Uhum. Faz sim, a gente pode jogar um pouco por umas décadas atrás, nos anos 60, né, o plano diretor da cidade elaborado pelo IPUC, no qual, na época, o Lerner era arquiteto ativo, né? Depois foi implementado justamente na primeira gestão da prefeitura, né, do prefeito Lerner, Jaime Lerner, no comecinho dos anos 70. E dentro desse plano de urbanização que foi implementado e ele vem sendo continuado, sim, houve o espaço para esses parques como áreas de lazer, como áreas de preservação de alguns mananciais, como é o caso do Parque Tingui, que é aqui bem pertinho da minha casa, do Parque Barigui, né? Então, esses parques eles já estão, inclusive, se a gente voltar mais no passado ainda, a gente tem o Passeio Público, que é um parque lá no centro de Curitiba, que é do final do século XIX, já parte de um projeto de urbanização, né, de uma região que era difícil de ser utilizada de outra forma, porque era uma região de banhados e tal, e foi feito um parque inspirado no modelo dos paisagismos europeus. Com os portões, né, do passeio público, inclusive inspirados no Art Nouveau europeu, no cemitério dos cachorros de Paris, e assim por diante. Então, isso mais remotamente. Mas esse plano atual, ele remonta mesmo aos anos 60, com a elaboração desse plano diretor para a cidade, esse plano de urbanização, e que começa a ser colocado em prática nos comecinho dos anos 70, e que cada vez que a gente tem a criação, a inauguração de um novo parque, sempre com espaços culturais de algum tipo vinculados, né, ou com esculturas, né, desses artistas locais, né, consagrados como os artistas mais importantes aqui da história da arte local, isso está vinculado a um projeto, né, de respiro na cidade, de permanência do verde, das áreas verdes na cidade, o vínculo com as nacionalidades, né, dos imigrantes. Então, a gente tem a Praça do Japão, a gente tem esse bosque, que é o parque que é do lado do Museu Oscar Niemeyer, que é o Museu do Olho, que você mencionou, o Bosque do Papa é o parque polonês, né, em homenagem à colonização polonesa. A gente tem o parque Os Portugueses, que é lá no bairro Jardim Social. A gente tem um parque japonês muito grande, agora que foi construído perto do aeroporto também, que eu nunca fui até lá. A gente tem aqui perto da minha casa, né, o memorial ucraniano dentro do Parque Tingui, e assim por diante, né? Tem memoriais italianos, o Bosque do Alemão. Então tem, né, de fato, nesse projeto urbanístico, essa organização de espaços com celebração, né, das várias etnias europeias que ajudaram a construir esse Paraná forte, né? Tá? Faz sentido, sim, isso tudo que você falou. E você vê na criação desse monumento porque, enfim, por um lado tem isso que você mencionou, não é? Você, tem uma percepção tem uma ideia de culto, não é? Que é muito presente, não é? Uhum. Na forma como os objetos estão, as obras estão expostas. Tem uma certa leitura desse passado colonial que é impressionante, né? Porque, enfim, você comentando, eu me lembrei do projeto museográfico do Museu do Ipiranga, né? Quer dizer, tem toda uma valorização, né, desses homens brancos e desses colonizadores, e os índios sempre nessa função de adorno, né, de um caráter Sim. etnográfico, enfim, convidativo, né? Mas ao mesmo tempo que parece anacrônico, né? Por um lado, né? Mas ao mesmo tempo faz sentido, né? Hoje, dentro desses embates que nós enfrentamos, né? Pensando justamente os que querem conservar as coisas do jeito que estão, né? Reiterar esse ideário, né? Parece um pouco Uhum. anacrônico, mas ao mesmo tempo faz sentido. E aí eu me pergunto se essa iniciativa não vem justamente no sentido, talvez você tenha falado isso e talvez isso tenha me escapado,
mas de reforçar essa leitura, né? Você comentou das datas que estão lá indicativas, né? Uhum. Então você Sim, tem as datas ligadas ao Paraná, não é? A Curitiba, mas já tem o apontamento do bicentenário, não é? Da sim. independência. Então, de uma certa forma, dentro desse jogo aí, dessas disputas que nós vemos hoje a respeito dessa memória, né, me parece, pelo que você expôs, que há uma iniciativa no sentido de reafirmar esse lugar, por mais anacrônico que seja, não sei. Sim, certamente. É isso que eu tentei chamar assim das memórias fortes, né? Que vão sendo realimentadas e novamente reafirmadas e num espaço de ampla aceitação, porque é um lugar muito bonito, né? Eu tinha já ido passear lá por fora, no parque, caminhar, a gente vê as esculturas gigantes que são, se a gente pensar seriamente, são a coisa mais kitsch possível, porque elas não seguem as proporções pensadas pelo artista. Elas foram feitas com um sistema de impressoras 3D para construir os moldes em tamanhos maiores, para poder transformar essas esculturas assim. Então, e elas são colocadas no meio de jardins de flores e com algumas fachadas daquele estilo paranaense que o João Turim tinha idealizado, que estão nos desenhos, nos projetos dele. Um deles era a fachada da própria casa ateliê dele. Só que não está aparecendo como uma fachada dos anos 40. Ela está com uma cor, uma paleta rococó mesmo, sabe aquele verde água, assim, só ela isolada no meio de um jardim, tá tudo muito bonito, é para o deleite dos olhos mesmo, e para a gente ter esse prazer, pensando nessa memória celebrativa, e completamente o esquecimento das violências, das contradições, das exclusões, né, dos esquecimentos propositais na história. E essa reiteração dessas datas, né, aniversário de Curitiba, emancipação do Paraná, bicentenário da independência, elas estão junto ali, não só com o nome do prefeito Rafael Greca, como da família Lago, né, que eu nem mencionei aqui, mas que é a família que comprou todo o conjunto de obras, o direito das obras do artista, se não me engano foi em 2011, 2010, 2011, são os detentores, foi quando também fechou a Casa João Turim, não lembro exatamente a data, mas porque essas obras passaram a ser não de domínio público naquele momento, sim uma coleção particular e privada. E essa família Lago, né, eles são sócios, proprietários do Grupo Positivo, né, que tem a universidade, que tem as escolas, que tem editora, Grande que fábrica do fortuna. computador. Então, a família Lago está lá junto, porque junto com essa placa de inauguração assinada pelo prefeito Rafael Greca com as datas, do lado tem uma placa com um texto enaltecendo João Turim, com a assinatura Família Lago. Então, eles ficam eternizados. É a memória das elites, com certeza, que continua sendo reiterada aí, né? E esses 6 milhões que eu comentei que custou para fazer essas cópias das esculturas que estão no parque, né, elas foram feitas, parte delas nos Estados Unidos, essas ampliações, mas boa parte delas numa fundição João Turim, que existiu por alguns anos aqui para fazer essas esculturas a partir dos moldes em gesso e outros moldes que a família comprou junto nesse acervo, né, a família Lago. Então, eles eram detentores desses direitos e o prefeito paga com dinheiro público esse valor para essa família, né? Ótimo. Então, todas essas questões têm que ser pensadas junto, né? A gente vai lá É. curtir o parque, mas é quase como ir curtir um shopping center, como eu falei no início. E É, pobre do João Turim, né? Que está ali no meio disso. e ao mesmo tempo é isso que você falou, né? Não há nem, porque quando a gente pensa, nós pensamos no Museu do Ipiranga, e eu já estou aqui preocupado com o horário porque a contagem regressiva daqui a pouco começa. Sim, daqui a É, pouco termina aqui, né? Tá, mas tudo bem. assim, hoje a gente sabe que enfim, o Museu do Ipiranga vai abrir em 22, tem todo um projeto novo, né? Do ponto de vista museográfico, mas público, quando entrava, enfim, tinha lá um conjunto de informações para ler criticamente, né? A história Uhum. apresentada. E nesse caso, é pelo contrário, né? É uma experiência que É. procura jogar você nessa perspectiva de consumo de uma certa memória que afirma, né?
uma Uhum. tradição no presente de certos grupos e que está se colocando num âmbito que também é nacional, né? Porque ao mesmo tempo que nós temos Sim. isso, você vê, e é muito forte um discurso, né, além da questão toda da destruição, né, que nós hoje enfrentamos, de transferência, né, para a iniciativa privada dos espaços de cultura e enfim, eu estou pensando aqui no Arquivo Público da Bahia, né, tem um projeto lá Uhum. de passar para a iniciativa privada aquele espaço, então é um momento muito delicado, né, nesse sentido de projeto e essas questões por diferentes caminhos acabam encurralando, né? E aí, para terminar mesmo, Sim. não se você pudesse falar se há resistência a isso, além da, obviamente, da ação nossa, não é? Aqui em São Paulo, todo mundo sabe que houve a queima da estátua de Borba Gato, no limite, não é um ato de confronto, mas se há formas de resistência a essa imposição de uma memória para terminar e, e é injusto com você, mas brevemente, né, responder isso, porque Sim. são 2 minutos. Tá. Acho que até o momento os atos de resistência têm sido mais um olhar crítico, que um pouco não deixa de ser um pouco dessa memória no papel também, que não são só as fotografias, os impressos, mas o trabalho que os historiadores fazem, os textos, os comentários críticos. Não houve nenhum, que eu saiba até o momento, nenhum tipo de tentativa de vandalização, para usar o termo que seria usado, né? Caso alguém fosse lá pichar ou estragar. Não, não. Há mais um intuito de preservação. E eu queria aproveitar esse minutinho final só para dizer o seguinte, que eu acho muito bom que as obras do escultor João Turim estejam novamente a público, porque elas ficaram por muitos anos longe do É, público, guardadas nesse acervo particular. Então, acho muito bom, não é essa a crítica. A crítica é a forma de é, colocar o João Turim de novo à mostra, junto com o uso que se faz sim, dessas esculturas e dessa memória dele, né? Então, também eu mesma não teria vontade de vandalizar as esculturas do João Turim, entende? Ou de fazer algum tipo de situação que agredisse, que violentasse, né, essas esculturas. A crítica e a indignação é com esse uso, e acho que as resistências têm sido muito no campo da pesquisa, né, talvez do jornalismo, tem, né, artigos já publicados, inclusive do Philippe Tkac, né, um artigo bem bacana sobre uma crítica a esse memorial já no momento em que ele estava sendo construído ainda, nem tinha sido inaugurado, né, sobre esses usos. Então, acho que essas questões. obrigado, Rosane. Muito obrigada de novo do convite, viu, Eduardo? Vai ficar gravado e aí depois espero que vocês acompanhem a próxima live ainda nesse ano e assim que terminarmos, a gravação vai direto para o IGTV e é possível a partir de então compartilhar. Então, eu desejo uma boa noite a todos, a todas, a todos e muito obrigado, Rosane, mais uma vez por ter participado. Tá bom? Um Eu abraço que a todos. agradeço. Um abraço para você e todo mundo que acompanhou aí. Obrigada também. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.